de alma, o Senhor é médico de coração, o Senhor é médico. Então traz para o nosso coração que nós precisamos ouvir de Ti hoje. Alimenta a nossa alma. Cuida de nós, Jesus, continua cuidando de nós, para que nós possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. A Tua palavra faz mudança e transformação. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Minhas meninas, abram as Bíblias de vocês. Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20 e o versículo 19 até o 23. Só às terças-feiras, que as lives são às 9. No resto da semana, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meio-dia. Amém, Sandra. É um privilégio que nós temos, a Bíblia de papel. Existem lugares, minha gente, que não se pode mais andar com a Bíblia. Existem relatos de pessoas que sofrem perseguição, maus tratos, e elas são torturadas porque são pegas com uma folha da Bíblia. Uma folha. Tem noção? Amém, Azineide. E nós temos o privilégio de andar com a Bíblia inteira, com o exemplar da Bíblia. João 20, 19. E às vezes a gente está negligenciando isso. Eu sei que o celular contém o aplicativo da Bíblia. Amém, Cris? Amém. E é bom, é prático. Mas, minha gente, o celular está nos tirando. O celular está nos tirando o privilégio de saber manusear a Bíblia. Quem só vive no celular, acha o livro, o capítulo e o versículo pelo celular, pega uma Bíblia e para achar Gênesis, procura no meio. Para manusear é um sacrifício. Eu não estou invalidando o aplicativo, é uma bênção. No meu celular tem o aplicativo da Bíblia. Existem momentos que nós não estamos com o exemplar da Bíblia. Mas, se você tem a oportunidade, escolha a Bíblia de papel. Se você tem a oportunidade, priorize o privilégio de andar com a Bíblia de papel. Porque nós temos esse privilégio. No Brasil, ninguém vai te matar, ninguém vai te prender, ninguém vai te torturar se te ver com uma Bíblia de papel. Experimenta aí para os estados da igreja perseguida, os países que a igreja é perseguida, o Islã, o Iraque, tantos outros lugares, a Coreia, tantos outros lugares. A gente precisa começar a valorizar esse acesso. Minhas meninas, versículo 19 do capítulo 20 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, está escrito assim. A epígrafe é a frase em negrito que antecede o texto. Epígrafe, isso daqui, tá bom? A epígrafe está escrito assim. Jesus aparece a seus discípulos. O versículo 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Por medo dos líderes. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado.
Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Voltando para o versículo 19, voltando um pouquinho para a gente entender o contexto do que está acontecendo aqui. Nós estamos vivendo aqui nas lives a ressurreição de Cristo. Quando Cristo aparece para Maria Madalena e disse para ela: mulher, por que você está chorando? E ela pergunta, e ela diz a ele que levaram meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Se você souber, me diga que eu vou buscar. E ele diz para ela: mulher, ele diz para ela: Maria. E ela identificou: é o meu Senhor. Eu conheço essa voz, eu conheço essa expressão, eu conheço esse jeito de me chamar, que só ele me chama desse jeito. Existe uma particularidade na forma com que Jesus ele decide falar conosco. A forma como Jesus fala conosco é diferente da forma como qualquer outra pessoa fale. Ele está aqui. Ele está aqui, eu sinto ele aqui. E quando Jesus, ele chama o nosso nome, independente dos milhares de pessoas que já falaram o teu nome, mas quando o dono da tua vida, o amado da tua alma, quem te conhece desde o ventre da tua mãe, quem te chamou, quem trouxe a tua existência, quem te separou, quem te projetou, quem tem te capacitado, quando ele decide chamar o teu nome, é diferente da forma com que os outros milhares de pessoas te chamam. E a Bíblia vai dizer que mesmo que Maria, ela tenha dito, ela tenha falado com aquele jardineiro e não tenha identificado que era Jesus, porque ele estava diferente quando ele ressuscitou, ainda que a incredulidade, a humanidade, a percepção do que é realidade visível, material, física, a lógica, esteja me mostrando que é um jardineiro que está ali. Eu acho que é um jardineiro, eu acho que é um funcionário de José de Arimateia que está ali. Mas quando ele falou Maria, a minha alma identificou: eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de falar, eu conheço essa singularidade, eu conheço esse sentimento, porque quando Jesus fala, ele abraça a tricotomia do nosso ser. Quando Jesus fala, Jesus, só ele consegue dizer: não chore para alguém que perdeu o filho. Antes de trazer a existência para o filho, ele disse: não chores. E imediatamente aquela mulher parou de chorar, porque a alma dela entendeu o comando, o espírito dela reconheceu quem era que estava falando com ela. E o físico reagiu quando as lágrimas secaram. Só ele tem poder para isso. E quando ele disse Maria, ela disse Rabone, mestre. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de falar, eu sei que é ele. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu tive um sonho quando eu tinha 8 anos de idade. Presta atenção nisso daqui. Eu tive um sonho quando eu tinha 8 anos de idade. E eu tô nesse contexto de reconhecer. E esse sonho eu via uma multidão muito grande.
muito grande, muito grande. E era como se essa multidão estivesse no quintal, na parte de trás, no quintal da casa da minha mãe. Era um terreno baldio, mas eu sabia que era o quintal da casa da minha mãe e tinha ali uma multidão, só que essa multidão era de pessoas muito diferentes. Eram vestes diferentes, eram fisionomias diferentes. Dentro da minha alma, dentro do meu ser, a minha consciência sabia que não eram pessoas da mesma nação. Eram povos diferentes. E vinha uma voz de comando do céu e dizia: faça um círculo. E era feito um círculo ali muito grande com aquelas pessoas. E eu tô nesse contexto de identificar a voz, identificar ele. Só ele faz isso, só ele fala desse jeito, só ele. E aquela multidão ficava em círculo. Quando fazia aquele círculo ali, João capítulo 20, versículo 19. Tinha um homem muito alto, que eu não via o rosto dele. A fisionomia dele eu não conseguia ver. Eu via os pés dele com coturnos de soldado muito grandes. Eu lembro dos passos dele. Eu lembro dos olhos dele. Eu lembro do maniar da cabeça dele. Eu lembro das mãos dele. Mas eu não conseguia ver a fisionomia dele. Ele era muito alto. A sensação que eu tinha era que ele passava dos 3 metros. Porque para eu olhar para o maniar da cabeça dele, eu precisava erguer o meu pescoço. Eu nunca vou esquecer desse sonho. Eu tinha 8 anos de idade. E eu lembro que eu estava com a cabeça baixa no meio daquela multidão que estava em círculo. E eu via os pés dele e as pisadas dele naquele terreno. Era um pé na frente do outro, como quem não tem pressa. E eu lembro especificamente daquele jeito de andar. Era um pé na frente do outro. E ele tinha na mão dele um ferro grande, que com o tempo eu identifiquei que parecia muito com um cetro. Era algo como os reis usavam, sabe? Eu identifiquei isso muito depois. Era um ferro de prata na mão, era prata aquele ferro que ele tinha. E ele andava dentro de mim. Eu sabia que era um general. Dentro de mim eu sabia que era um general. E ele andava um passo na frente do outro. Eu lembro do maniar da cabeça dele. Eu lembro do medo que eu tinha. Eu tinha um temor. Eu tinha um temor porque eu sabia que ele ia passar por mim. E a sensação que eu tinha era: o que é que ele vai pensar quando ele olhar para mim? O que é que eu tô fazendo aqui? E eu lembro exatamente desse sonho, como se eu tivesse sonhado com ele ontem. Eu tinha 8 anos de idade. E ele ia com um passo na frente do outro e ele passava pelas pessoas. E quando ele passava, ele maniava a cabeça de baixo para cima. E eu lembro do olhar dele, o olhar daquele homem era como quem via por dentro. Não era um olhar normal, como alguém que olha por olhar. A sensação que eu tinha era que ele estava fazendo um raio-x. Era que aquele olhar dele estava vendo tudo, sabe? E aquilo ali, eu nunca vou esquecer. Ele maniava a cabeça e ele vinha seguindo. Quando ele parava em mim, eu não vi o rosto dele. Ele estendia a mão com aquele ferro e ele dizia assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E eu acordei. Eu tinha 8 anos de idade. Eu acordei e fui contar à minha mãe, que estava sentada na cozinha junto com minha tia tomando café. E eu lembro que a minha tia disse assim para minha mãe: começa a prestar atenção nos sonhos de Glória, porque Glória tem uns sonhos muito diferentes. Foi
única vez que eu sonhei com isso. No ano de 2024. No ano de 2024. Eu fui para um círculo de oração na minha igreja, Assembleia de Deus do Ministério Libertas, aqui em Recife, na frente da Estação Coqueiral, no dia 12 de junho. Os círculos de oração eram na quarta-feira. Eu cheguei atrasada na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu sentei um pouquinho mais na frente. E quando eu cheguei, foi a segunda vez que eu fui no círculo de oração. Quando eu sentei, a minha pastora, a coordenadora, a irmã Liliane, ela pegou o microfone e ela foi saudar a igreja e foi falar com a igreja quando os olhos dela bateram em mim. E quando ela me viu, ela disse, moça. E eu olhei um pouco assustada. Eu tô nesse contexto de identificar. Só ele fala desse jeito. Só ele anda desse jeito. Só ele. E eu lembro que quando ela disse, moça. E eu fiquei olhando pra ela. Ela disse, você. E eu fingi que não era comigo. Eu dei uma de doida, assim. Eu me fiz de doida, sabe? De vez em quando eu faço isso. Aí eu fingi que não era comigo. Eu disse, meu Deus, uma igreja cheia de gente. Quem sou eu aqui? Aí eu tava com uma blusa lilás, ela disse, você, de óculos, com essa blusa, bordô. Ela disse, bordô, mas era lilás. Aí eu disse, eu? Aí ela disse, você. Aí ela olhou pra mim, no meio da multidão, e eu fiquei com vergonha. Porque ela disse assim, você é linda. Como você é linda. E eu fiquei com muita vergonha, eu disse, meu Deus do céu. Meu Deus, vem cá, Jesus. E ela disse assim, você tem um brilho que só quem está no Espírito consegue ver. E eu fiquei olhando para ela. Quando ela disse isso, ela virou de lado. Eu nunca vou esquecer disso. Quando ela virou de lado, ela deu 2 passos para sair do púlpito. E ela colocou um passo na frente do outro. Quando ela colocou um passo na frente do outro, a minha alma entendeu o general. Eu vi as pisadas do general de quando eu tinha 8 anos, quando ela deu 2 passos na lateral daquele púlpito. E ela estendeu a mão direita no meio da igreja e disse assim, muitos são chamados, mas você é escolhido. Eu disse, meu Deus, é ele. É o general. É o general que apareceu para mim quando eu tinha 8 anos. É ele. Se passaram muitos anos, mas a minha alma identificou ele. Tu consegue entender que quando Jesus disse naquele jardim, Maria, a alma dela identificou, foi ele. O Jesus que me chamou, o Jesus que me libertou, o Jesus que me resgatou dos 7 demônios que acometiam a minha vida, que me aprisionavam. Irmã Vilma tá aqui, minha terapeuta. Pai do Senhor, amo sua vida. Irmã Vilma tava lá nesse dia, ela disse aqui, ó, verdade, eu tava nesse dia. Eu lembrei. Eu disse, é ele. Tu entende que a tua alma entende. Teu espírito reconhece o Deus ao qual você serve. E a gente não consegue negar quando é o Senhor que está falando conosco. E a gente tá nesse contexto. E Jesus começa a conversar com Maria. E Jesus diz assim a Maria Madalena, vai e avisa aos teus irmãos, ou avisa aos discípulos. E ela foi. E ela chegou no versículo 18. E a Bíblia diz que Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, viu o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Maria tinha acabado de ver Jesus e em obediência ela correu para contar aos discípulos como Jesus tinha mandado que ela fizesse. A Bíblia diz em Lucas,
capítulo 24 e em Marcos, capítulo 16, reforçando que Maria obedeceu o que Jesus tinha mandado ela fazer. Érica Félix, meu amor, te amo. Coisa boa ter você aqui. É um privilégio. E a Bíblia vai dizer que ela chegou e contou aos discípulos, mas eles decidiram, por causa do cenário. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para se colocar no lugar. Mas eu preciso te dizer que a fé é uma decisão. E diante do que Maria disse, eu vi o Senhor. Os 11 disseram, tem como não. Isso sou eu parafraseando. Eles acharam mirabolante demais. Eles acharam impossível, eles acharam extravagante. O cenário, a visão da tumba vazia, a visão da crucificação, o silêncio do sábado, o visível, o físico, o material fez eles duvidarem do que Maria estava falando. Não é possível. Como é que ela viu ele se a gente viu ele na cruz? Como é que ela viu ele se a gente viu? A gente viu que ele não estava dentro do túmulo. A tumba estava vazia, ela estava lá. Como foi que ela viu e a gente não viu? E a Bíblia diz que eles decidiram, eles não creram. E a fé é uma decisão. E a gente vai falar sobre isso. E a Bíblia diz que no final do domingo, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles. A primeira parte. Eles estavam reunidos, juntos, com portas trancadas. O motivo das portas estarem trancadas era o medo. O motivo das portas estarem trancadas era por causa da ameaça. Mataram o meu mestre e a qualquer momento eles podem vir matar a gente também. Então, fecha a porta. É uma defesa. Limita o acesso. Dificulta a entrada dos perseguidores. Mas eu gosto de Jesus, porque Jesus não precisa que eu abra a porta. Tu entende? Quando ele entende que foi a minha humanidade que fechou a porta por causa do perseguidor e não porque eu não quero que ele entre. Tu entende? Eu gosto de Jesus porque é o mesmo Jesus que diz assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É o mesmo Jesus que entende que a porta que os discípulos fecharam aqui era por medo da perseguição. Era só a minha humanidade. Jesus entende. Tu entende? Quantas e quantas e quantas vezes nós nos pegamos fechando as portas por causa de tantas coisas que a gente está vivendo, por causa das aflições, das perseguições, das palavras contrárias, dos falsos profetas que pronunciam palavras em nome do Senhor que não se cumprem e a gente se frustra porque a gente acreditou e não aconteceu e a gente diz, então agora não acredito mais em nada. Mas eu quero te dizer que o Deus que te conhece, o Deus que te conhece por dentro, é o Deus que sabe o motivo pelo qual a porta está fechada. A porta estava fechada com medo dos perseguidores. A porta estava fechada, meu Deus, que tremendo, por medo dos judeus, dos líderes judeus que viriam para matar, que viriam para poderiam vir para repetir com eles o que fizeram com Jesus. Tu entende? Então, Jesus não se limita porque ele te conhece. Eu gosto de Jesus. E a palavra medo descreve um estado emocional. Vocês estão ouvindo um fundo musical?
A minha vizinha, graças a Deus, ela tá bem evangélica hoje, escutando Shirley. É melhor do que Maria Bethânia, então vamos usar como fundo musical da ministração. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra medo descreve um estado emocional de apreensão ou temor diante de um perigo real ou percebido. Sentimento de preocupação, insegurança ou angústia, provocado pela percepção de uma ameaça ou risco ou dano. Etimologia da palavra. A palavra portuguesa medo vem do latim metus, que significa temor, receio ou pavor. Era a situação dos discípulos. Eles andaram com Jesus. Eles conheceram Jesus. Eles conviveram com Jesus. A gente vê em muitos momentos da palavra Jesus dizer para os discípulos: não tenha medo. Eles estavam com Jesus, mas a humanidade deles sentia medo. E Jesus, vendo a situação deles, como no exemplo do mar bravio, que eles acharam que era um fantasma, e Jesus disse: não tenha medo, porque temeis. É Jesus mostrando assim: eu estou aqui, eu aniquilo o medo, ainda que ele venha, eu estou aqui e eu cesso o medo. Eles conheciam, mas existia uma humanidade em nós que, apesar de conhecer quem está conosco no barco, a gente não consegue controlar os sentimentos. A gente consegue combater, mas evitar que eles venham é outra história, é outra situação. E eles estavam com medo. Maria Madalena, eu estou acompanhando pela minha anotação. Maria Madalena fez o que Jesus ordenou. Ela disse: viu o Senhor. A fé é, antes de tudo, uma decisão de confiança em Deus. Eu estou vendo um cenário. Os meus olhos viram um Jesus crucificado. Eu passei por um sábado de silêncio. Pedro e João viram uma tumba vazia. Mas a fé continua sendo uma decisão. Apesar de ter visto tanta coisa, onde é que está minha fé acerca da palavra? Porque Jesus falou em tantos momentos que ele ressuscitaria. Será que eu decido crer ou será que eu decido duvidar? Porque a dúvida também é uma decisão. A fé é uma decisão. E eu fiz uma anotação aqui. A fé é, antes de tudo, uma decisão de confiança em Deus e não um sentimento. Os sentimentos podem acompanhar a fé, mas não a definem. A dúvida, a incredulidade, a ausência de fé tirou os olhos deles da palavra liberada por Jesus em tantos momentos. Mateus 16 e 21, Jesus falou que ressuscitaria. Mateus 17, 22 ao 23, Jesus falou que ressuscitaria. Mateus 20, 17 ao 19, Jesus falou que ressuscitaria. Marcos 8 e 31, Jesus falou que ressuscitaria. Marcos 10 e 32, Jesus falou que ressuscitaria. Lucas 9 e 22, Jesus falou que ressuscitaria. Lucas 18, 31 ao 33, Jesus falou que ressuscitaria. João 2, do 19 ao 22, Jesus falou que ressuscitaria. Mateus 12, do 39 ao 40, Jesus falou que ressuscitaria. João 10, 17 ao 18, Jesus falou que ressuscitaria. Lucas 24, versículo 6 e 7, Jesus falou que ressuscitaria. Lucas 24, 44 ao 46, Jesus falou que ressuscitaria.
Existe uma palavra liberada da parte do Senhor sobre a minha e a tua vida, que Ele vem confirmando há tanto tempo. Mas quando a gente se depara no cenário do cumprimento da promessa, a nossa humanidade ainda se apega com o que é visível. Ele está dizendo, o tempo chegou, eu estou aqui, eu estou fazendo. Ele manda mensageiros para dizer, eu vi ele. Ele está aqui, o tempo chegou, ele está presente, ele se faz presente, mas a minha humanidade ainda está olhando para o visível, para a cena que eu vi na sexta do Jesus crucificado, para o sábado do silêncio, onde eu queria ver pelo menos um sinal e eu não via nada, porque os meus olhos materiais não viram nada. Mas o mundo espiritual estava em movimento, porque a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo crucificado e quando a voz dele bradou dizendo está consumado, o mundo espiritual estava em movimento, porque nesse período de tempo ele foi lá. Ele foi lá pegar a chave da morte e do inferno. Ele foi lá dizer ao diabo que glória pertence a Cristo, que Jace pertence a Cristo, que irmão Luiz pertence a Cristo, que nenhum de nós somos do diabo. Tu consegue entender que o silêncio de Deus não é a ausência do trabalho dele? Não é porque ele não está falando com você que ele não está fazendo. Quando Jesus não está falando, isso aqui é bíblico. Quando ele não está fazendo promessa, quando ele se cala, significa dizer que ele está trabalhando. Tu consegue entender? Comece a agradecer pelo silêncio. Bendito silêncio. Bendito silêncio que me mostra que ele está trabalhando. O mundo espiritual está se movimentando. E a minha parte é permanecer. Existia um silêncio, que o mesmo silêncio que os discípulos viveram foi o mesmo silêncio que Maria Madalena viveu. Mas em contrapartida, Maria Madalena permaneceu às portas do túmulo. E no meio do cenário do silêncio, os olhos dela, apesar da dor, apesar das lágrimas, apesar do pranto, ela viu o sobrenatural. 2 anjos, um na cabeceira e um aos pés de onde Jesus estava deitado. Quem permanece no meio do silêncio consegue ver o sobrenatural acontecer. Apesar de que quem está ansiando por ver Jesus só se contenta com Jesus. E a Bíblia diz que eles não creram. Eles duvidaram. Somos nós. Somos nós. E estavam todos juntos. De repente, presta bem atenção. De repente, Jesus surgiu no meio deles. Mas continuando aqui, antes de entrarmos no de repente. A incredulidade traz o medo porque o cenário não combina com o que Jesus disse. E se os meus olhos estiverem postos apenas no que é visível, eu esqueço do que foi liberado pelo Deus do apóstolo Paulo. Abre a tua Bíblia em Tito, capítulo 1. A gente tá aqui para aprender, né? Manuseia a tua Bíblia, manuseia a tua Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Tito capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo vai falar algo que mexe com o meu coração de maneira muito específica. Essa verdade lhes dá esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente. Nós estamos estudando sobre Jesus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, ele faz questão de narrar um Jesus que diz, eu sou a verdade, em verdade, em verdade. A verdade é algo absoluto, é algo irrefutável, inerrante. E a Bíblia diz, em Tito, escrito pelo apóstolo Paulo, no versículo 2 do capítulo 1, essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. O Deus do apóstolo Paulo,
Ele não mente. O Deus da Bíblia não mente. O meu Deus, o teu Deus, ele não mente. Nós precisamos repetir para a nossa alma que independente do cenário, independente das pessoas que passam pela nossa vida, independente de mim e de você, independente da minha falta de caráter, independente da minha personalidade, independente dos meus erros, independente das minhas falhas, independente disso, o meu Deus, ele não mente. Se essa verdade for suficiente para você, você consegue. Se essa verdade for absoluta no teu coração, decida crer que ele não mente. Independente do cenário, independente das circunstâncias, independente da falta, independente do medo, ele não mente. Ele disse que ressuscitaria. Os discípulos esqueceram aquele que não mente. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, que nós estamos fazendo o propósito das quartas-feiras, ele vai dizer: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé vai buscar no mundo espiritual o que os meus olhos físicos não estão vendo. A fé acessa a palavra liberada. A fé vai contra os meus olhos físicos, vai contra o material. A fé invade o mundo espiritual e vai buscar para mostrar para minha alma que existe uma palavra liberada. É isso que nos falta. Pedir ao Senhor mais fé. Pedir ao Senhor, alimenta a minha fé, Senhor. Independente das coisas visíveis, independente do que eu estou vendo no meu cenário atual. Mas a fé continua sendo uma decisão. No meio daquele cenário de tensão, medo, insegurança, Jesus surgiu no meio deles. Tu sabe o que é surgir? Definição da palavra surgir. A palavra surgir é um verbo. Significa aparecer de repente ou tornar-se visível. Vir à existência. Manifestar-se ou apresentar-se. É exatamente a forma com que Jesus ele decide chegar nas nossas vidas. Existe o de repente de Deus no meio do nosso cenário de medo e da nossa porta trancada por medo. A Bíblia diz que Jesus surgiu no meio deles. Ele aparece de repente e quando ele aparece, ele saúda aquele povo dizendo: paz seja com vocês. E eu fiz uma anotação acerca dessa saudação. Paz seja convosco ou paz seja com vocês. O que é a paz? No original, o texto grego, Jesus diz: paz a vocês. Qual era o sentimento que permeava o coração deles antes? Era o medo. Era a ausência da paz. Era a insegurança. Era a ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro. Era o medo, o que vai ser de mim amanhã, o que vai ser de mim de meio-dia, o que vai ser de mim à tarde, o que vai ser de mim daqui a uma semana. Tranca a porta para ver se a gente está mais seguro. É o medo. E a gente está se deparando com um Jesus que antes de ele chegar dizendo: ressuscitei, estou aqui para cumprir. Ele chega dizendo assim: paz seja convosco. É o Jesus que invade a minha e a tua vida, dizendo assim: eu vou de encontro a você, cuidando da tua alma. Antes de trazer à existência a palavra liberada, antes de você perceber que os teus pés estão pisando no cenário da promessa, eu visito a tua alma com paz, eu visito o teu coração com paz, eu visito a tua vida com paz. Tu consegue entender?
Jesus sabe exatamente o que a gente precisa. E às vezes a gente está insistindo com Jesus por coisas que a gente nem está precisando, que a gente nem está necessitando, mas o Deus que olha para mim e para você por dentro, Ele está dizendo assim: você está precisando de paz. Porque eu estou vendo que apesar dos teus lábios estarem pronunciando bênçãos materiais, o que tu estás precisando é de uma visita na alma. O que tu estás precisando é de paz, é de acalento. O que tu estás precisando é de quietude. O que tu estás precisando é de descanso. Tu consegue entender que Jesus chega te entregando o que tu precisa por dentro, antes de evidenciar por fora, antes do cenário mudar, Ele te visita com paz. Meu Deus do céu! Essa paz tem um significado profundo. Paz com Deus, por meio da morte e ressurreição de Cristo. A separação causada pelo pecado foi vencida. Paz interior. Os discípulos estavam com medo, escondidos por causa dos judeus. João 20:19. Jesus entra no ambiente e oferece paz e não repreensão. Jesus, quando chega, Ele oferece para nós o que a nossa alma precisa, antes do que nós estamos pedindo. E antes de nos repreender, Ele nos envolve em amor. É um Deus que poderia... Não tá na Diene. Ela abriu a porta, mas ela já fechou. É um Deus que sabe como tratar conosco. É um Deus que olha pra gente por dentro e apesar de ver a nossa incredulidade e com o respaldo que Ele tem de dizer assim: você não viveu comigo todo esse tempo? Como é que Maria dizendo que me viu, você tendo tanta palavra liberada acerca da minha ressurreição, saiu da minha boca? Quando foi que eu menti? Jesus poderia chegar repreendendo a falta de fé, mas Ele chega dizendo assim: recebe paz, recebe descanso, recebe acalento, recebe amor. Sabe o que é que está faltando na tua vida? Paz. Jesus nos constrange com tanto cuidado. Jesus conhece você. Jesus conhece você. Particularmente, Jesus conhece você. E Ele chega com paz interior. Mas o terceiro tópico é paz para a missão. Porque logo depois de Jesus dizer: paz seja com vocês, o versículo 20. Jesus, meu Deus, Ele é muito completo, dá vontade de voar. A Bíblia diz, no versículo 20, enquanto falava, Ele chegou e disse: paz seja convosco. Essa paz foi de encontro com a minha alma atribulada. Essa paz fez a minha alma se sentar. Quando o salmista diz: aquieta minha alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, porque Ele é meu auxílio. Ele é o meu Deus. Essa paz vai de encontro à minha alma. Mas no versículo 20, Ele me mostra que Ele cuida da minha alma, Ele cuida do meu corpo e Ele cuida do meu espírito. Jesus, Ele não é Deus de metades. Quando Ele libera uma palavra acerca da tua vida, Ele vai cuidar da tua alma, Ele vai cuidar dos teus sentimentos, Ele vai cuidar do teu físico, Ele vai cuidar dos teus olhos, Ele vai cuidar. E Ele vai cuidar do teu espírito, porque a palavra dele diz que logo depois de Ele dizer assim: Pai seja convosco, cuidando da nossa alma, Ele mostrou-lhes as feridas. Ele disse assim: eu entendo a tua humanidade. Tu estás duvidando porque a tua humanidade quer ver a evidência do que eu falei. Então,
Deixa eu te mostrar as feridas nas minhas mãos e no meu lado. Ele não te enganou. Ele não mente. Quando ele decidiu falar com você, não foi para criar uma falsa expectativa em você. Ele vai te visitar com paz, mas logo em seguida ele vai trazer a evidência. Ele vai evidenciar o que ele disse que ia fazer na sua vida, porque ele sabe que você precisa ver. Meu Deus, ele mostrou as feridas nas mãos e no lado, ou seja, ele mostrou o físico, ele mostrou o palpável, ele mostrou o material, ele entende você. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor, quando os olhos físicos viram. A minha fé vai buscar e traz para os meus olhos físicos a existência da palavra liberada. Tu consegue entender? E logo em seguida, mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. De novo? Mas é paz para a missão. Porque Jesus não te chamou para ficar sentada, tomando água de coco e dizendo assim: eu vi Jesus, ele ressuscitou mesmo, mas eu continuo aqui sentada sem fazer nada. Pra quê? Não. Ele diz: já curei a tua alma. Já evidenciei o material que tu precisava ver. E agora eu te dou paz para cumprir a missão. Agora eu te dou paz para ir testemunhar o que tu viste e ouvisse. Agora eu te dou paz para tu se levantar como um apóstolo, como um discípulo, como alguém que propaga o que viu. E a Bíblia diz, meu Deus, que ele diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Existe um enviar de Deus para nós. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. É paz para a missão. Logo após dizer paz seja com vocês, Jesus declara: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu envio vocês curados. Eu envio vocês com paz. Eu envio vocês preparados. Nós precisamos nos preparar para o envio. Jesus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Glória, eu tenho um chamado. Glória, eu tenho uma missão. Glória, Jesus me chamou. Jesus me fez promessa e eu não sei por onde começar. Jesus te visita com paz na tua alma e ele te dá um acesso. Cuida do teu emocional. Faz terapia. Procura expor as tuas feridas para que o Senhor venha tratá-las. Quantos aqui fazem terapia? Porque nós precisamos de terapia. Deus levantou pessoas para cuidar da nossa alma. É um ponto que eu sempre trago aqui, eu trago mesmo. Eu trago intencionalmente. Irmã Vilma, ela até estava por aqui. Ela é terapeuta cristã e ela cuida das minhas meninas. Ela direciona, ouve e aconselha através da palavra. Terapia. Deus não condena a terapia. Ele capacita pessoas. Como o apóstolo Paulo diz, que cada um foi chamado para uma missão. Faça o que você foi chamado para fazer. E Deus levanta pessoas para cuidar da nossa alma. Então, se você nunca fez terapia e tem um chamado e precisa cuidar da tua alma, temos irmã Vilma para cuidar da tua alma. Manda mensagem do meu direct. Glória, manda para mim o contato da terapeuta. É online, ela atende criança, adolescente, jovem, mulher. Ela atende online, ela vai cuidar
Ela e Jesus, direcionada por Jesus, ou Jesus e ela, porque Jesus vem primeiro, direcionando ela, vai cuidar da tua alma para cuidar de outras pessoas. Oh, meu Deus, amiga. Jesus cuida da nossa alma, Jesus cuida do nosso coração, Jesus levanta pessoas preparadas para isso. Tu consegue entender? Tantas e tantas e tantas pessoas. Carmen, manda mensagem no meu direct que eu mando o contato da irmã Vilma. Tantas meninas fazem terapia, tantas das minhas meninas fazem terapia com a irmã Vilma. Érica já fez terapia com a irmã Vilma. Rosana tá dizendo, eu faço terapia com essa maravilhosa doutora Vilma. Irmã Vilma é uma terapeuta cheia do Espírito Santo. Águida é uma das meninas da irmã Vilma. E nós temos um chamado de Deus. Nós temos uma missão. É o Deus que nos prepara para nos enviar. É o Deus que visita a nossa alma com paz. É o Deus que visita o nosso corpo, o nosso visível, o nosso material com a evidência do que ele disse que faria. É o Deus que manda pessoas para cuidar da nossa alma. Não fechemos os acessos das pessoas, apesar do medo, das decepções. Mas Deus levanta pessoas para cuidar de nós. Eu já disse isso aqui e eu digo milhares de vezes. Deus, ele não vai usar uma porta para te abençoar. Deus vai te apresentar pessoas. Eu vivo isso quando Jesus decidiu cumprir na minha vida o que ele queria fazer. Me mostrar, Glória, eu te chamei para isso mesmo. Ele veio aqui em Recife, no barro. Ele fez Érica se inscrever nas Déboras, pegar a cadeira 39 e sentar do meu lado. Porque quando Deus, ele decide mudar a vida da gente, ele nos apresenta pessoas. Não feche as portas. Não feche as portas, porque nem todo mundo é igual. Tu consegue entender? Eu vivo isso, nós vivemos isso. E, de fato e de verdade, se eu tivesse fechado as portas por causa das outras pessoas, eu não estaria desfrutando da mudança que o Senhor fez na minha vida, através da vida de Érica. E nós temos vivido isso, nós estamos crescendo através desse acesso, através dessa aliança. Deus, ele decidiu juntar duas sementes e fazer crescer. Tu consegue entender? Não feche os acessos. Deus cuida da tua alma, Jesus cuida da tua alma através de pessoas. Faça terapia. É mútuo, de fato, de verdade. Todo dia a gente vive isso. É uma ponte com água correndo o tempo todo, né, amiga? E Jesus, ele está falando conosco nessa manhã. Procura ajuda. Pede ajuda. Porque tu tem uma promessa. Tu tem um chamado. Mas tu estás ferido. Apesar do medo. Nem todo mundo é igual. E se tu fechar os acessos, e se tu ficar dura, rígida, eu prefiro os animais do que as pessoas, isso só vai atrasar o teu propósito. Porque Jesus, ele se encarrega de limpar. Ele se encarrega de afastar quem veio para prejudicar. Tu consegue entender? E ele faz permanecer quem está no propósito. E assim ele vai se responsabilizando em cuidar de você. Mas entenda, Jesus se responsabiliza por você. Procura ajuda. Porque Jesus levanta pessoas capazes de cuidar da tua alma. E quando ele cuida de nós. Alma, corpo e espírito. Ele diz, recebam o Espírito Santo. Ele cuidando do nosso espiritual, ele dizendo assim, eu te respaldo espiritualmente. Eu te dou experiência, eu te dou palavra, eu te encho para te enviar. Porque o evangelho não se limita às quatro paredes.
O evangelho não é só para mim. O evangelho é para nós. O evangelho é para o meu vizinho. O evangelho é para os meus amigos. O evangelho é para todas as pessoas que têm acesso à minha vida. Eu não posso me dar ao luxo de me calar diante do evangelho que mudou e vem mudando a minha vida. Quando tem pessoas do meu lado perecendo. Tu consegue entender? Então, em nome de Jesus, receba a paz de Cristo em todas as áreas da sua vida e mantenha firme a esperança de um Deus que cuida da tua alma. Ele cuida da tua alma, ele cuida do teu psicológico, ele repreende esse pensamento acelerado, ele repreende essa ansiedade, ele repreende essa depressão, ele repreende essa dor de cabeça, ele repreende essas dores constantes, porque ele é médico por excelência, mas ele não condena a medicina. Então, se ele te deu acesso e condição, procura ajuda, porque ele não condena a medicina. Procura o terapeuta, procura o médico, procura ajuda, porque ele levanta pessoas e capacita para nos ajudarem. Jesus não usa porta, Jesus usa pessoas. Tu consegue entender? Procura a irmã Vilma. Como é que eu entro em contato, Glória? Eu quero fazer terapia com ela. Como é que eu entro em contato? Vai no meu direct, eu te mando o número dela. Quantas vezes forem necessárias, contanto que você se permita ser tratada, ser curada, se levantar. Tu consegue entender? Segundo ponto, ele vai evidenciar para que os teus olhos humanos vejam que foi ele que falou, para que você sinta alegria e tenha estrutura. Glória a Deus por isso, Paula, para se levantar. Tu consegue entender? Jesus sabe como trata, Jesus sabe como encontra. E ele quer que você se levante feliz, pleno, alegre, curado. Corpo, alma e espírito. E busca na oração. Busca intimidade com Deus. Busca unção para o envio. Porque ele tem para dar. Ele tem revelação para dar, ele tem visão para dar, ele tem iluminação na palavra para dar, ele tem palavras inéditas, mensagens inéditas, ele tem revelações inéditas, ele é o maior pregador de toda a história para te capacitar. Ah, Glória, eu quero pregar, ele capacita, ele ensina, ele levanta, ele respalda. Tu entende? Mas ele conta com pessoas curadas, porque pessoas feridas ferem. Pessoas sangrando, sangram nos outros. Então, para exercer o ministério, você precisa decidir ser curado. Eu quero, eu decido. O Elita disse aqui, meu lar está sendo abençoado através das terapias. É exatamente isso. Jesus não vai te levantar ferido para te enviar, para ferir o tratar tua inveja, ele vai tratar teu ciúme, ele vai tratar tua comparação, ele vai tratar um monte de coisa. E depois ele te envia. Por isso que às vezes a gente diz assim, mas Jesus, é tão pouca gente. Jesus, eu queria que fosse mais pessoas, eu queria ter acesso para mais pessoas. E aí ele tá falando comigo e com você hoje, dizendo assim, você tem estrutura para lidar com mais pessoas? Porque enquanto eu estou te enviando para cuidar dessas poucas pessoas, eu vou te tratando, porque quando você estiver pronto, eu te entrego mais gente. Quando você estiver pronta para acessar mais pessoas, é mais demanda, é mais luta, é mais carga. Tu consegue entender? Jesus sabe tratar. Ele vai te enviar. Mas se permita ser tratado. Se permita ser cuidado, se permita ser moldado, se permita ser lapidado. Para honra e glória do nome do nosso Jesus, que é completo. Ele não é Deus de metades. Ele não é Deus de metades. O Deus que te chamou te respalda. O Deus que te chamou te prepara. Existe um preconceito muito grande acerca de terapia. Eu vou falar de novo, porque o Espírito Santo está me direcionando a falar e eu vou falar. Terapia não é pra doido, terapia não é pra louco, terapia é pra gente.
Terapia é igual academia, todo mundo precisa para ser curado, para ser tratado, porque quem não faz terapia é causa de terapia de outras pessoas. Tu entende? Deus quer levantar pessoas curadas. O nome dela aqui no TikTok é Vilma Cristina. No Instagram também, Vilma Cristina. Eu vou colocar uma vez mais no nosso grupo. Até anotar aqui. E vou mandar no direct de quem me pedir no direct. O número da irmã Vilma. Meu marido faz terapia com ela. E eu insisto nisso. Porque foi mudança de Deus na minha casa. Eu não poderia deixar de trazer para vocês algo que fez a diferença na minha casa. Águida tem vivido isso. O Elita tem vivido isso. Maia tem vivido isso. Rosana tem vivido isso. As minhas meninas, Daniele tem vivido isso. E tantas outras, Rose e tantas outras meninas têm vivido terapia. O valor em real não é nada perto da... E de fato não é nada. É mais em conta do que uma camisa dessa que é R$129. Existem os pacotes e existem as consultas avulsas, que são... Você paga para ver como é que funciona. E o Senhor, Ele cuida. Isso é investimento. Se o Senhor te deu condição, investe. Investe. Porque Jesus, Ele nos dá condição para isso. E o preço é maravilhoso. É mais em conta do que essa camisa, que é R$129. Inclusive tem disponível. É só mandar mensagem para mim que eu te mando o catálogo. É online, por chamada de vídeo. Se eu não tô enganada, é 1 hora, né? 1 hora e um pouquinho por sessão. E é semanal. É uma coisa tremenda. Eu vejo as meninas falando no grupo. Meu marido faz de 15 em 15 dias, presencialmente aqui. Mas irmã Vilma atende as minhas meninas online. Jesus tem mais. Jesus tem cura. Jesus tem bálsamo. Jesus tem calma. Jesus tem. Vamos orar? Vamos orar, minhas meninas. Estejam abertas para o tratamento de Deus na vida de vocês. Porque Jesus trata, Jesus sabe como tratar. Jesus sabe como levantar. E Ele levanta. Depois que Ele trata, Ele levanta. Eu gosto de Jesus, meu Deus do céu. Amanhã nós vamos para mais uma epígrafe. Tá bom? Por hoje é só. Hoje é o dia dos áudios do grupo, né? Hoje é o dia dos áudios do grupo. O áudio do círculo de oração é hoje, terça-feira. Daqui a pouco eu fecho o grupo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui para te agradecer mais uma vez pela tua palavra ministrada nesta manhã, Senhor. Senhor, eu sei que tu és o Deus de obras completas, o Deus que cuida da nossa mente, o Deus que cuida da nossa alma, o Deus que cuida do nosso espírito, o Deus que cuida do nosso físico também, o Deus que se preocupa conosco. Senhor, continua nos guardando, nos livrando, nos direcionando, nos enchendo. Jesus, curando a nossa alma, Jesus, para que a gente possa se levantar um exército curado para curar. Quantas pessoas o Senhor tiver para entregar sobre a nossa responsabilidade. Guarda o nosso coração. Guarda a nossa vida. Guarda a nossa alma, Jesus. E nos levanta para vivermos o teu extraordinário. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em teu nome, meu amigo. Amém, amém e amém. Minhas meninas, que o Senhor continue abençoando vocês. Abra a tua mão assim, ó, pra cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e lhe dê a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz do Pai seja convosco quando eles estavam com as portas fechadas e com medo. A paz que foi roubada pela sexta-feira de crucificação, pelo sábado de silêncio e pelo domingo com tumba vazia.
Que a paz que só Jesus pode nos dar invada a tua vida nessa terça-feira e que você abra um sorriso, porque crente que tem convicção e certeza da salvação não precisa ver para crer. Crente em Jesus não precisa de cenário favorável para sorrir. Nós somos o povo mais feliz da terra. Então se levante com certeza de vitória, com o sorriso de quem conhece o Deus que falou que ia fazer e ainda que ele não tenha feito ainda. O meu sorriso é de quem crê que no mundo espiritual está liberado, a minha fé vai lá buscar. Tu crê? Que Deus abençoe vocês até amanhã de meio-dia. Amanhã de meio-dia a gente tá juntinho de novo. Eu acho que quinta-feira a gente não vai ter live, que eu vou precisar viajar. Mas eu confirmo, amanhã eu confirmo. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Eu amo a vida de vocês. Um beijo, minhas meninas. Deus abençoe, irmão Luiz. Deus abençoe, pastor Jadson. E todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Continuem me apresentando em oração, que eu estou apresentando vocês. Amanhã é o dia do nosso propósito. 3 hinos da harpa. Hebreus capítulo 11. Oração pedindo ao Senhor fé, discernimento, intimidade, unção, né? É mistério, nada de pedir coisa material, porque o que Jesus tiver para nos dar material, ele vai nos dar depois que nós estivermos curadas e preparadas para receber. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo.